Oi, pessoal, voltamos. Segunda parte da aula do módulo 10, Conceitos Demográficos, Estrutura da População. Então, vamos aqui entender um pouquinho mais sobre essa estrutura, né, como que a população está dividida. E aí nós entramos no conceito de pirâmides, né, no conceito de pirâmides demográficas. As pirâmides são feitas para que o governo ele possa conhecer, né, a estrutura da população e poder fazer suas políticas públicas, né, planejar suas políticas públicas. Essa aula vai ser mais rápida e agora bem mais simples. Na estrutura de uma pirâmide, o que nós temos? Nós temos a base, o corpo e o topo. Na sua base estão a população jovem, que varia de 0 a 19 anos, no corpo a população adulta, que vai dos 20 aos 59, e no topo nós temos as pessoas com 60 anos ou mais. Então, todo o planejamento familiar dos países acabam se baseando bastante em cima dessas pirâmides, porque elas refletem, né, o nível de desenvolvimento dos países. Por exemplo, nós temos aqui uma clássica pirâmide de país subdesenvolvido, né, que a gente vê que a base dela é bastante larga, o que demonstra ainda taxas de natalidade bem altas. No caso aqui, a pirâmide do Paquistão em 2016, e que temos aqui um afunilamento muito rápido do seu corpo para o topo. Então, aqui mostra muito bem um país com problemas daqui a alguns anos, porque essa quantidade de crianças aqui estarão nessa parte de adultos, então o país tem que arrumar emprego para esse pessoal, esse excedente que vai ter aqui, ó. E lógico, nós temos problemas de saúde também para a população da terceira idade, que mostra esse afunilamento muito rápido aqui no topo, né? Então, geralmente, são populações aqui de países que se concentram em áreas rurais, né? Ou então em áreas urbanas onde tem baixo desenvolvimento aqui também. Tá? Então, geralmente a típica pirâmide mesmo, a típica pirâmide que tem essa estrutura. Então, a gente dá uma noção aqui, né, de como que aconteceu o crescimento dessa população em milhões do Paquistão, e aí com taxa de crescimento elevadíssima aqui, mas aqui, ó, a gente tem uma taxa de crescimento ainda acima dos 2% aqui, ó. Então, mostra muito bem, reflete muito bem essa pirâmide. Tanto que está aqui, ó, países com essa característica costumam apresentar um predomínio na quantidade de crianças, como nós bem vimos, e de jovens. Por isso, é necessário priorizar os investimentos em educação, mantendo recursos na melhoria da qualidade de vida da população, para tentar fazer com que aquela população tenha uma qualidade melhor. Com isso, você vai reduzir bastante essas taxas de mortalidade que ficam aparecendo aqui, ó, né, com a diminuição, principalmente daquelas pessoas com menos resistência. Então, se você melhorando saúde, melhorando alimentação, você acaba fazendo com que essa população idosa aqui tenha maior condição de sobrevivência. Aqui a gente já vê uma pirâmide típica de país que está passando por transição. A gente já tem aqui uma base mais estreita do que o seu corpo. Então, esse país aqui, no caso, teve uma pirâmide de subdesenvolvido no passado, que começou a mudança nos últimos anos. Esse meio, né, esse corpo aqui, ó, ainda reflete o que aconteceu há 30 anos atrás. Ó. Aqui, ó, faixa de 30 a 34. Então, há 30 anos atrás, nós podíamos ver essa situação aqui, ó, da pirâmide. Mas, passados 30 anos, a gente vê que a taxa de nascimento aqui caiu. Né? Então, são países que refletem uma urbanização mais recente, como é o caso do Brasil, né, dos décadas de 70 para cá, principalmente que houve essa grande mudança aí. Já temos um alargamento bem maior aqui nas idades mais avançadas, em que a tendência, isso aqui é aumentar mais ainda, certo? A tendência é esse topo aumentar. Então, com essa pirâmide, nós podemos afirmar, já que ela é a pirâmide do Brasil, de 2016, já podemos afirmar que o Brasil, basicamente, ele é um país, né, considerado um país adulto. Já saímos daquela classificação de país jovens.
país de jovens. Então, olha aqui a taxa de crescimento da população, como é que ela cai, certo? Uma queda pronunciada aqui, que se reflete nessa parte inferior da pirâmide. Não tem uma base mais tão larga e nem um topo tão estreito como aquela pirâmide do Paquistão. Então, nossa pirâmide se enquadra perfeitamente aí. Então, está aqui, ó. Ainda, lógico, ainda há uma necessidade de grande cuidado com a população mais jovem. No entanto, com o crescente número de adultos, a preocupação primordial passa a ser geração de empregos, porque você tem que dar emprego para aquela população que chegou aqui, que eram os jovens do passado. Você tem que dar mais atenção aos idosos, como tem um número maior de idosos. Está aqui, ó, o aumento da expectativa de vida também faz com que autoridades governamentais locais passem a planejar mais investimentos em projetos de atenção aos idosos. Então, tem que dar também ao pessoal aí da terceira idade, né, da melhor idade, projetos sociais, como academias, né, para eles poderem se exercitarem, danças, atendimento aí hospitalar, né, mais geriatras para cuidar deles também. Então, tem que ter uma realocação de investimentos aí. E como que se apresenta nos países desenvolvidos? Uma pirâmide completamente disforme, né? Olha só isso aqui. Olha o topo aqui, como é que já está bem largo, né? Essa parte aqui, olha só, acima de 60 anos, olha que maravilha. Como é que está bem largo esse topo aqui. Então, eu vejo problemas aqui também, né? Se eu tenho uma base muito estreita aqui, ó, eu tenho um problema seríssimo, que é um problema seríssimo para esse pessoal que está aqui, tá? Ó. Esse pessoal que está nessa faixa aqui, ó, que é a faixa dos adultos, tem que suportar o peso dos idosos nas costas e também dessas crianças. Tá? Então, é um problema sério para esse país aqui. Muita previdência privada para ser paga aqui, muita previdência social privada, não, perdão, muita previdência social para pagar aqui e com um número reduzido, que na verdade vai ficar nesse patamar aqui, ó, né, dos 25, eita tosse, dos 25 até os 60 anos. Então, são taxas de natalidade, reparem, cada vez mais baixas, que indicando aqui um problema muito grave aqui, que é, reparem, aqui, ó, 35 até os 44 anos, essas duas faixas. Essa faixa de jovens aqui é muito menor que essa faixa de adultos. Então, eu estou vendo possivelmente redução, possivelmente não, já estou vendo aqui redução de mão de obra para ocupar essas vagas. Vai ficar vagas ociosas. Né? É o clássico exemplo do Japão. Por isso a robotização que eles fazem lá. Então, o avanço para os estágios finais de transição demográfica impõe grandes desafios para esses países desenvolvidos. O aumento da quantidade de idosos e a redução do número de jovens cria uma equação desequilibrada na previdência social. Acabei de falar isso, certo? Com mais idosos, há mais pessoas para receber a aposentadoria, mas com menos jovens e adultos, como é que você vai contribuir para o sistema previdenciário? Vai ter que aumentar os impostos para poder pagar os tiozinhos, né? Para minimizar esse problema, muitos países têm promovido reformas na Previdência, o Brasil está passando por isso aí, aumentando o valor e o tempo de contribuição das pessoas, além de achatamento dos benefícios dos aposentados, coitado. Essas medidas são bastante impopulares, claro que são impopulares. Vai falar isso para mim também, que daqui a pouco eu estou me aposentando, né? De mudança na lei previdenciária. Já está mudando, né? Outra estratégia comum visa a reposição de população economicamente ativa. Como você repõe a população economicamente ativa? Aqui, ó, estímulo da natalidade. Mas isso é difícil, né? Você dizer que vai dar estímulos, que você vai dar salário família, que você vai contribuir para que ele tenha educação, numa população que de repente não quer ter isso aí. Mas esse estímulo é feito através, ó, por meio da criação de leis que assegurem benefício aos pais no ato da natalidade, com regras trabalhistas mais rígidas, de proteção ao período de gravidez, porque tem muita gente que não engravida por causa de medo de ser mandado embora, né? Mas ainda vai acontecer muito isso.
Estrutura setorial, mais fácil ainda, né? As pessoas que estão trabalhando nos setores primário, secundário e terciário da economia. A gente vê que em grande parte dos países desenvolvidos, ou praticamente todos os países desenvolvidos, né, a população já está trabalhando aqui no setor terciário. No nosso caso aqui, nos países desenvolvidos, essa passagem foi lenta, né, do primário para o secundário. Então temos aqui uma primeira revolução industrial, uma segunda, depois uma terceira, onde boa parcela das pessoas vieram trabalhar no comércio e no setor de serviços. Mas em países ricos, em países pobres, perdão, essa passagem do primário para o terciário aconteceu às vezes até direto, com essa população que foi mandada embora do campo, nem entrando nas fábricas, ou seja, vieram direto para o setor terciário, mas para ser o quê? Para ser flanelinha, para ser camelô, né? Trabalhar na informalidade. Aí é completamente diferente, né? Não foi uma coisa igual nos dois países aí. Olha só, vamos ver o que aconteceu. Nos países desenvolvidos, com menor desenvolvimento econômico e social, a industrialização costuma ser fraca e a maior parte da população ativa geralmente está concentrada no setor primário, nos países com menor desenvolvimento. Tá? Nas cidades, o comércio é a atividade que mais emprega, sendo marcada por muita informalidade, acabei de falar. Então, países como esse, né, Afeganistão, Nepal, Vietnã, você ainda tem boa parcela da população trabalhando ainda, né, no setor primário aqui. Olha a diferença que a gente consegue enxergar aqui. Países, né, na composição do PIB. No Paraguai, nós temos 15% no primário, 17% no secundário, 66% no terciário. Em todos esses países aqui, você vai ver a maior parte da população trabalhando no setor terciário da economia. Nos países subdesenvolvidos. Nos países em desenvolvimento como o nosso. Então, a gente já viu que boa parcela da população já está no setor terciário, né? Então, nós temos aqui, são países que tiveram industrialização, tiveram uma forte industrialização, que empregaram durante um certo período, né, uma boa parcela da população no setor secundário, mas que nós tivemos aí, no passado tempo, os anos 2000 entrando, 2010, por aí, um aumento maior das pessoas indo parar no setor terciário, porque houve toda a automação, robotização da indústria, e acabou transferindo esse pessoal para o setor terciário da economia. Então, o setor terciário, né, completamente saturado, muita gente aí trabalhando também nesse setor da informalidade, como a gente pode ver aqui, no caso dessa imagem, deve ser São Paulo, isso aqui, cadê? Fato aqui, 25 de março em São Paulo. Então, a gente vai ver um setor primário moderno, nosso aqui, típico de país desenvolvido, com a parcela de 22% no secundário, mas a maior parcela se encontra no terciário. E aqui, né, os países em desenvolvimento. Eu nem passei a tela aqui, mas o que a gente vai ver no país desenvolvido? Um número menor ainda no setor primário, um número menor que esse aqui no secundário, um número maior no terciário. Vamos ver se a gente encontra isso aqui. Mas olha o setor terciário como é completamente diferente. Não compara um setor terciário desse, né, de camelôs, com um setor terciário de alta qualificação profissional, como a gente encontra aqui nos países desenvolvidos. Então, essa terciarização, né, foi em função, basicamente, de qualificação. Então, essa terciarização, diferente daqui, que gerou uma informalidade, aqui nos países desenvolvidos, não teve isso aqui. Tá? Eu vou só fazer uma pausa aqui. Já volto. Voltei. Eu parei foi para colocar a primeira parte do vídeo para vocês, como vocês puderem ver na foto, né? Que eu tirei desta página aqui. Bom, continuando, como eu falei para vocês, essa terceirização nos países desenvolvidos foi completamente diferente, tanto que a gente pode ver isso aqui, O alto índice de automação na agricultura e na indústria fez que uma enorme parte da população economicamente ativa fosse deslocada para o setor de serviços, comércio e serviços.
Diferentemente dos países desenvolvidos, a gente vê aqui, ó, porém, essa terceirização, ao contrário do que se manifesta nos países em desenvolvimento, não gerou uma informalidade tão elevada. A razão principal é que a relação entre o poder aquisitivo da população e os serviços oferecidos favorece uma série de oportunidades de negócio no setor terciário. Nesses países, atividades financeiras e de produção de tecnologia também estimulam a geração de emprego no mesmo setor, né? Então, é o poder aquisitivo que acaba sendo a mola mestra, né? Ela vai poder criar maior possibilidade de empregos ligados à área de tecnologia, né, fazendo com que haja o surgimento de novas funções, como a gente pode ver isso aqui, ó, produção de tecnologia purinha no setor terciário aqui, no caso aqui parece ser um laboratório, certo? Aí a gente vê aquilo que eu falei, ó. Olha a participação da população economicamente ativa nesses países. Mas uma coisa que chama muita atenção da gente aqui, né, ainda é esse aqui, esses números maiores aqui. O Japão, eu achei que fosse encontrar um número até um pouco menor, aumentando bem mais aqui o terciário, né, em função daquela robotização, mas não teve tanto. O Reino Unido, a gente já tem uma redução drástica, olha só. Mais ainda, agora, lógico, né, não quero comparar a população do Reino Unido e do Japão, perdão, do Reino Unido em relação ao Japão e Estados Unidos. O Japão tem mais habitantes do que o Reino Unido. Mas você vê que o setor terciário, né, dos ingleses estão com um percentual maior. E distribuição, e a estrutura por distribuição espacial, né, pela densidade, a famosa densidade demográfica. Então, primeiro, vamos aos conceitos básicos de população. População absoluta, só para a gente relembrar, número total de habitantes de um país ou de uma região. População relativa é como que essa população está distribuída pela área, né? População relativa ou densidade demográfica, praticamente a mesma coisa. Nós pegamos a população absoluta e dividimos pela área territorial daquele país ou daquela região. E com isso você tem aproximadamente aí quantas pessoas vivendo de um quadrado, né, de 1 quilômetro quadrado. A gente percebe aqui que em população absoluta, lógico, Estados Unidos, ou a China em primeiro lugar, a Índia em segundo, Estados Unidos e o Brasil ocupando aqui a quinta colocação. Nós temos uma população de aproximadamente, já passamos isso aqui, né, nós estamos aí com mais de 210, isso aqui é de 2015, mas quando a gente vai ver a população relativa, ou seja, a densidade demográfica, a gente vai ver que Mônaco, olha só a posição de Mônaco, 2 habitantes aqui, uma área de 2 km², 15 mil, perdão, 15 mil habitantes por km². Também Mônaco é o Principado, né? Um buracozinho ali, muito pequenininho, 2 km², é pouquinho. A gente vai ver que Singapura também, porque Singapura é um país que é cidade, né? Uma cidade-estado. A gente vai ver aqui, ó para onde cai os Estados Unidos, lá para 76ª colocação. O Brasil também cai assustadoramente. Aí o que faz do Brasil ou os Estados Unidos, que é um dos maiores, né? A China aqui, ó, 79, 79º lugar. Por que países como esse, que são imensos, eles despencam assim no ranking? É por causa da sua área territorial, né? A área territorial é imensa, ó, aqui, ó, 9 milhões de km² dos Estados Unidos, 8,5 o Brasil. Não esqueçam, por favor, não esqueçam que o Brasil, se você for olhar a área aqui na América, o Brasil é maior que os Estados Unidos, tá? Em terras contínuas. Os Estados Unidos só passam o Brasil porque tem ainda o Canadá, né? E a ilha do Havaí. Deixa eu ver a nossa Soraya que está falando aqui.
Tem reunião importante às 5 horas. Tá bom, dona Sara. Obrigado. Voltamos aqui. Então, qualquer perguntinha boba que aconteça aí em concursos ou prova do Enem, né, se o Brasil tem uma população absoluta imensa, por que a população relativa ela não é? Porque o nosso território ele é gigantesco, tá? Então, isso faz do nosso país um país populoso, mas não é povoado. E no mesmo caso vai ser os Estados Unidos, por exemplo. Né? Não tem, por exemplo, e a China também, né? 141, olha só. Mesmo tendo 1 bilhão e 400 milhões. Buscamos simplificar a classificação, chamamos então de países populosos aqueles que apresentam grandes populações absolutas, como o caso da China e da Índia, de acordo com a tabela. Já no caso de elevadas populações relativas, dizemos que são povoados aqueles que têm alta densidade demográfica, como nós bem falamos aí de Mônaco e Singapura. Então, a partir desses análises desses dados, é possível notar que a classificação de um país populoso ou povoado não revela as condições de vida da população. Com certeza não. Né? Você pode ter um país que tem uma população gigantesca, mas não sofre tantos problemas assim. Você tem o caso de Mônaco aí, Mônaco, Vaticano, que são extremidades completamente opostas, que são pouco numerosas, mas a densidade demográfica é imensa, né? Porque são países pequenos, são regiões pequenas, acaba tendo uma densidade alta, mas são pouco populosos, evidente. As áreas, os destaques das áreas mais populosas, sem dúvida, estão no Sudeste Asiático, tanto que aquela região do Sudeste Asiático ali é chamada de formiqueiro humano. Né? Então, olha só essa imagem aqui em São Paulo. Quanta gente que pega o metrô, né? Voltando aqui. Diversos fatores colaboraram para que o Sudeste Asiático tivesse essa área muito populosa, como a presença significativa de população no campo, desenvolvimento econômico recente dos países da região. Não esqueçam que a população predominando no campo acaba tendo mais filhos para poder trabalhar, né, na atividade rural. Então, isso explica muito a esses países terem imensas populações. Já os grandes vazios demográficos costumam se concentrar em regiões mais frias ou desérticas, ou seja, a gente está vendo muito mais uma questão natural, né, das adversidades naturais. No que diz respeito aos maiores destaques em termos de povoamento, há uma ligação muito forte com a concentração de atividades econômicas, sim, vai ter muito mais gente ali, em busca de emprego, melhor qualidade de vida também. As áreas urbanas costumam apresentar as maiores densidades por causa da polarização, certo? Da forte atração que elas acabam exercendo sobre as outras regiões. Em alguns casos, essa concentração de atividade pode se tornar excessiva. Então vamos lá. Então vamos para um outro termo. Vamos entrar no termo de superpovoamento. Então, pelo amor de Deus, superpovoamento é um termo que tem que ter muito cuidado em falar, porque você pode ter uma região que tem muita gente, mas ela não ser considerada superpovoada. Então, superpovoada vai ser aquela região que tem mais gente do que a estrutura, do que a capacidade que aquela cidade, por exemplo, vai ter de atender as necessidades dessa população. Porque todo lugar, todo local tem um número máximo de pessoas, de habitantes, que ela pode atender as necessidades dela. Se esse número ultrapassar, se essa infraestrutura não der conta de atender, né, a toda essa demanda, aí o que nós vamos falar? Que está tendo saturação, saturou, certo? Não consegue atender. Então, aí entra o termo superpovoado. Porque você pode ter uma região que tem muita gente, mas o governo não consegue atender. Por exemplo, a China, né, mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Mas é o governo socialista chinês que ainda tem condições de atender às necessidades básicas da população. Então, ali, eu não vejo o termo superpovoamento.
Ou então, vamos dizer um outro país, a Holanda. A Holanda, mesmo com a densidade demográfica muito alta, de mais de 300 habitantes por quilômetro quadrado, ela não tem essa classificação de superpovoado. Por quê? Porque as condições daquela população são boas. Já Bangladesh, que tem os mesmos 300 e pouco habitantes por quilômetro quadrado, ela já vai sofrer processo, uma classificação de superpovoamento. Por quê? Porque o governo não tem condição de atender a necessidade básica da população que eles têm. E é assim que funciona. Bom, índice de desenvolvimento humano. O índice criado para medir a qualidade de vida das pessoas, né, dos países. Então, 3 índices são utilizados para medir isso aqui. Nós temos, um deles é a média de anos de escolaridade, né, média de anos que o indivíduo fica dentro tanto da sua idade infanto-juvenil e adulta. Também é usado, né, a renda per capita, ou seja, a renda nacional per capita dividido por pessoa, e também a expectativa de vida, ou seja, o número de anos que espera que a pessoa ela viva caso as condições daquele país permaneçam assim durante um longo período. Tá? Então, são os 3 que vão ser utilizados. E aqui nós podemos perceber, né, que nós temos alguns países que têm melhor índice de desenvolvimento humano do que outros. Aqui na América do Sul nós temos a Argentina, né, nós temos o Chile com uma boa classificação, muito alto, o Brasil com a classificação de alto, hoje em dia nós já estamos nessa classificação, né, e a gente descendo aqui, vai falar exatamente isso que eu acabei de falar, né, dos anos de expectativa de vida, ele mede então a saúde, essa longevidade, ou seja, esse número médio de anos, né, que a pessoa espera viver, tem tudo a ver com as condições de segurança, saneamento básico, acesso à saúde, informação, o que acaba contribuindo para que a população tenha uma expectativa de vida melhor. Outro indicativo, né, o segundo indicativo de respeito à educação, então, como eu bem falei, é calculado com base na média de ano de estudo de crianças e adultos em determinado território. Então, isso acaba influenciando nas políticas públicas do país, né? Onde investir mais em educação infanto-juvenil, né? Ou seja, educação infantil, educação básica, que é a fundamental, e o ensino médio, e a educação de nível superior. Outro indicador, a renda bruta. Antes era medido com o PIB per capita, mas ele escondia muita coisa, porque o PIB per capita ele não mostra a concentração de renda. A renda nacional bruta também não, mas ele já utiliza outros indicadores, outros índices para poder fazer esse levantamento. Ele vai pegar aqui salários, aluguéis, pensões, juros, lucros, fatores de produção. Ele é mais afinado, mas mesmo assim ele ainda está longe de ser uma coisa mais fiel. Tá? Ele não consegue mostrar essa concentração de renda. Tanto que está aqui, ó, apesar de tão pouco desvelar a concentração de renda. Não tem como você mostrar isso. O IDH varia de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, não tem nenhum país com 1, tá? Tanto que o primeiro colocado está aqui, a Noruega, com 0,944. Né? Não existe esse top, sendo o primeiro muito perto de 1. E, então, temos de 0 a 1, né? Sendo que para você ir de 0 a 1 demora muito. De 0 até 555 são os países de IDH baixo, de 0,555 até 0,699 de IDH médio, de 0,700 até 0,799. E aí nós estamos aqui, ó, com 0,755. São os países de IDH alto e de 0,800 até o 0,944 que está na Noruega aqui, né? E são são aqueles de IDH muito alto. Então, IDH baixo, de 0 a 555, depois de 0,556 até 0,699 de IDH médio, de 0,700
até 0,799 IDH alto e acima de 800 para cima, IDH muito alto. Teorias demográficas. Então, a preocupação com o crescimento populacional sempre se citou, né, essas teorias, né, sempre suscitou essa preocupação no que diz respeito ao crescimento da população humana. E aí as teorias começaram a surgir. Já lá no século XVIII, nós temos a primeira delas, tanto aqui no texto vai falar que a primeira é em 1798, ou seja, século XVIII, que foi feita por um ministro da igreja, um pastor da igreja anglicana, chamada Thomas Robert Malthus, que é a famosa teoria malthusiana. Sendo ele um pastor, ele completamente contra, né, as questões de métodos contraceptivos, ele via que a população estava crescendo de uma forma e a produção de alimentos não crescia da mesma forma, na mesma proporção. Então, ele falava que no seu ensaio sobre o princípio da população, ele dizia que a população chegaria num ponto no planeta que não teria alimento para todo mundo. Então, deveria acontecer um controle de natalidade, mas de forma natural, ou seja, as pessoas que não têm condição de ter filhos, que não tenha, né? Que não case, que não tenha filhos, mas em hora nenhuma falou em métodos contraceptivos, porque ele era contra. Mas ele também não acreditou que a própria população humana iria produzir mais alimentos ou que a própria população iria fazer o controle de natalidade, não querendo ter tantos filhos. Ele teve um erro grotesco, porque ele analisou naquela época, onde boa parte da análise dele foi feita em cima de área rural. E ele não contava que o mundo não fosse ficar rural para o resto da vida, né? Que a própria condição do urbanismo, né, das pessoas vivendo na cidade, elas mesmas não iam querer ter tantos filhos assim. E também ele não contou que a tecnologia dos alimentos iria fazer com que o mesmo espaço de terra agricultável pudesse ter uma quantidade de alimentos muito maior do que tinha naquela época ali. Então ele achava que naquela época seria isso aqui, ó, o crescimento exponencial da população e que o crescimento da produção de alimentos aconteceria, né, de forma aritmética, de forma mais lenta, enquanto que o crescimento da população seria de forma geométrica, né, seria rápido e ia ter esse descompasso aqui, ó. A produção de alimentos não teria como alimentar essa população gigantesca aqui. Então, sem limitações de crescimento, sem que houvesse limites, a imposição de limites, não teria como a população ser atendida por isso aqui. Tá? Então, ele botou aqui, ó, o economista britânico apresentou com sua teoria uma série de proposições à sociedade. Entre elas, destacava-se as formas de controle de natalidade que se encaixavam em uma visão cultural e religiosa, como abstinência sexual até o momento do matrimônio, ou seja, não faça sexo só após o casamento, ou casamento tardio, e o celibato religioso. Então, isso aqui já ajudaria muito a não ter tanta população assim. Não está errado não, né? Pelo menos no que diz respeito aqui a filhos só depois de casado. Só que ele era contra métodos contraceptivos, tá, pessoal? Então, essa abstinência sexual aqui é complicado. Agora, por favor, eu sei que numa hora dessa aí começa a rir, nossa, que coisa ridícula, mas nós estamos falando em 1798, nós não estamos falando em 2020. Então, essas teorias naquela época não eram tão furadas assim, não. Era uma época em que a religiosidade era muito forte e tudo que a igreja falava, né, era a última palavra, né? Além das inúmeras críticas à visão dele, que procurou propor medidas adequadas somente à sua realidade cultural e religiosa, há outras questões mais objetivas. A sua teoria não poderia prever, no século XVIII, o aumento da capacidade produtiva da agricultura com a evolução tecnológica. Acabei de falar isso. Naquele momento, a Europa passava pelo segundo estágio da transição demográfica e ainda não havia exemplo de país que a natalidade fosse reduzida.
ou seja, era o momento de queda da mortalidade. Então ele achou que aquilo ali ia acontecer, era aquela explosão demográfica. Ele não achava que com o tempo a natalidade cairia assim também, e que fosse de forma espontânea, tá? A própria população fosse querer diminuir. Tanto que está aqui, ó. O fenômeno, então, com a queda da natalidade, fenômeno que passou a ocorrer somente depois do terceiro estágio. Então é no terceiro estágio que a natalidade cai. Ironicamente, a associação desses fatores fez com que as maiores preocupações demográficas na atualidade fosse o envelhecimento e a redução populacional nos países desenvolvidos. A gente vê que hoje é até o contrário. Se ele pensou tanto em crescimento populacional, hoje a preocupação maior não é com o crescimento, é muito pelo contrário, é para a diminuição, né, com o pagamento aí das aposentadorias, como nós falamos na primeira parte desse vídeo. Mostrando então que essa teoria malthusiana não somente estava equivocada, mas projetava o exato avesso do que acontece nos dias atuais. É verdade. Aí surgem, como aquela teoria malthusiana foi para o espaço, né, não se concretizou, tudo que ele falou deu errado, mas ele tem uma coisa que fica bem marcante, a preocupação com o crescimento populacional. Então, mesmo com as falhas, ele levantou essa problemática aí. Então, aqui, ó, embora a teoria malthusiana demonstrasse falhas, culpar Malthus por seu equivocado modelo populacional pode ser injusto, visto que a previsão de algumas mudanças era impossível no século XVIII. Sim, né? Ele não conseguia perceber aquilo. Ele fez a teoria para aquela época. Foi o que eu falei, que a gente tem cuidado com o espaço, né, com a questão espaço-tempo. O mesmo não pode ser dito, no entanto, sobre os neomalthusianos, adeptos de uma nova teoria que revigora os mesmos equívocos agora na segunda metade do século XX. Então, o que está querendo dizer aqui? Malthus não pode ser culpado pela falha dele, mas os neomalthusianos podem, porque eles sabiam muito bem que o que eles estavam falando eram coisas erradas. Mas é aquela história, né? Se colar, colou. Pessoal, desculpem pela barulheira aqui, tá? Porque tem obra aqui do lado, e aí eu não posso chegar lá e mandar os caras pararem de usar essa maldita dessa maquita, né? Vamos lá. Eu também não posso mandar minha tosse parar, porque senão já tinha mandado a um bicho. Vamos lá. Inspirado, então, nos preceitos malthusianos, a teoria neomalthusiana destaca a difícil relação entre o crescimento populacional e agora ele não vai falar sobre produção de alimentos, porque ele sabe muito bem que essa história de produção de alimentos não cola, né? Tem tanto alimento no mundo que está sobrando, tem até gente morrendo de fome. Então eles usam um outro artifício agora, a questão econômica. Ou seja, a teoria defende que determinados países são pobres por ter população grande. Nossa, isso aqui está errado, isso aqui está completamente equivocado. Porque justamente é o contrário. Né? É muito furada essa história. O que vai fazer eles terem população grande é porque eles são pobres. E não o contrário, porque ele põe a culpa da pobreza na população, quando na realidade é o contrário. A condição de pobreza é que faz com que eles tenham a população grande. Então, se você quer resolver a questão da pobreza, né, se você quer resolver a questão da população imensa, resolva primeiro a questão da pobreza. Porque aqui, do jeito que ele fala, não, vocês só são pobres porque você tem muita gente. Então, caramba, a culpa da pobreza das comunidades mais carentes, a culpa é deles mesmos, porque eles têm muito filho. Isso acaba fazendo o quê? Obrigando o governo a manter altos gastos com investimentos sociais. Vocês têm que comprar camisinha, né? Comprar remédios anticoncepcionais de quem? Dos laboratórios dos países ricos. Só pode. Diversos exemplos no mundo contestam de diferentes formas esse modelo de pensar. É fácil notar que entre os países mais desenvolvidos figuram alguns com população enorme. Ou seja, se vocês falam que é pobre, que tem muita gente, tá bom. E os países ricos que tem muita gente? Qual é a desculpa agora? Porque se vocês falam que quanto mais gente, mais pobreza é, por que você tem, por exemplo, Estados Unidos com mais de 300 milhões de habitantes e que tem uma boa qualidade de vida? Não cola, né? Não bate isso.
Ou mesmo que entre os de baixo desenvolvimento humano, há também alguns com população pequena. Se fosse assim, né, países pequenos, pobres, que têm população pequena, serão ricos, não serão pobres, já que vai ser a quantitativo populacional que vai dizer. Isso aí está furado. Agora, lógico, né? A gente tem que entender em que contexto que entrou essa teoria neomalthusiana. A gente vai ver um contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Que olha aqui, ó, a origem do pensamento neomalthusiano ocorre no contexto pós-Segunda Guerra, porque naquele momento diversos países periféricos embarcaram na teoria, adotando o planejamento familiar autônomo e induzido. Em casos muito extremos, como o da Índia, há registro de esterilização não consentida de mulheres durante cirurgias cesarianas. Então, imagina bem, a mulher vai para um trabalho de parto, no caso faz um parto para operação cesariana, aí lá mesmo ela vai ser esterilizada. Ou seja, ela não vai ter mais filhos, sem o consentimento dela. Né? Então, essas foram as políticas adotadas em alguns países. No caso da China, temos aqui, ó, foi mantido por décadas a política do filho único, que visava estimular as famílias a manter uma taxa de fecundidade abaixo da manutenção populacional. Ou seja, só podia ter um filho. Se você tivesse mais de um, você perderia os benefícios sociais que o governo te dava. Acabava forçando. Hoje, durante muito tempo, né, com a política do filho único, o governo chinês já ficou mais maleável. Então, aqueles casais que eram filhos únicos, né, a mulher filha única na sua família, o marido filho único na família dele, esses casais já podem ter 2 filhos. Tá? Tanto está aqui, ó, atualmente o número permitido de 2 filhos por casal. Principais críticas aos neomalthusianos. Então, vamos lá. A simplificação da origem da pobreza, desconsiderando fatores como distribuição de renda e desenvolvimento econômico-social. Eu não posso botar a culpa da pobreza no quantitativo populacional, tem outros fatores. Eles desconsideram fatores ligados à alimentação, como a produção desigual dos alimentos ao redor do mundo e o alto índice de desperdícios, além das graves disparidades distributivas. Exatamente. Né? Nós temos aí problemas seríssimos de pobreza, justamente porque os recursos estão muito mal distribuídos entre essas populações. Outra crítica, a visão tendenciosa que, ao culpar o tamanho da população dos países mais pobres pelo próprio subdesenvolvimento, eles ignoram fatos históricos, como o colonialismo e o imperialismo. Ou seja, esses países são pobres não porque tem muita gente, eles são pobres porque vocês, países ricos, exploraram eles no passado, provocando neles hoje esse estado, né, de pobreza absurda que existe na população. E vocês são realmente os culpados pela pobreza do mundo pobre, e não eles, né, com essa história de quanto mais gente, mais pobre será. Eco-malthusiano tem muito a ver com essa discussão neomalthusiana também. Ao longo da década de 60, o debate a respeito das questões ambientais começou a ganhar terreno entre os países mais desenvolvidos do globo. As discussões sobre o meio ambiente iniciaram um processo de busca por soluções para o escasseamento de recursos, agora percebidos como finitos, ou seja, vai acabar, e para o crescimento da poluição e da geração do lixo. No fim dessa década, a teoria eco-malthusiana, ou seja, final da década de 60, chegando muito perto dos anos 70, né, apresenta mais uma vez essa teoria. Desculpa. A teoria eco-malthusiana ganha destaque. Essa teoria insiste na essência quantitativa de pensamento de Malthus e apresenta mais uma vez uma visão muito tendenciosa e unilateral, que só visa só ao lado deles. Segundo os eco-malthusianos, né, são os eco-chatos, o esgotamento dos recursos naturais tem como principal causa o crescimento populacional, que pressionaria o meio ambiente para atender suas demandas produtivas. Caramba, eu leio isso e fico imaginando assim, então a culpa de toda a poluição do mundo, né, de todo o esgotamento dos recursos naturais, são
esses problemas são causados pelos países pobres, já que eles têm muitas pessoas. Muito louco isso, né? Então quer dizer que são os países pobres os maiores consumidores dos recursos naturais? São os países pobres os que mais poluem? Isso aí não existe. A lógica de que o crescimento populacional é o culpado pelos impactos ambientais, associada à informação de que os países com maiores taxas de crescimento populacional eram os subdesenvolvidos, deixa claro que a insistência nessa forma de pensar não ocorre por acaso. O pensamento ecomalthusiano, originado nos países desenvolvidos, atribui o maior potencial de ampliação dos impactos ambientais aos países mais pobres, reduzindo sua parcela de responsabilidade e ignorando completamente o elemento fundamental nessa equação: os padrões de consumo muito mais elevados e, portanto, mais impactantes estão não nos países subdesenvolvidos, mas sim nos países desenvolvidos. Ou seja, são os países ricos, esses que jogam a culpa do esgotamento dos recursos naturais sobre o ombro dos países pobres, são eles os principais causadores disso aí. Né? Olha para o seu próprio umbigo, né? E aí vem a teoria reformista. A teoria reformista é que vai dar um baixo nisso tudo. Vai falar, epa, não é assim que funciona. Né? Então, ela surge como crítica à forma de pensar malthusiana, a forma de pensar neomalthusiana, a forma de pensar ecomalthusiana também. Discordando do fato de que a fome, a pobreza e os impactos ambientais poderiam ser problemas essencialmente gerados pela quantidade de habitantes de um país. Os reformistas defendem que essas questões são causadas pela má distribuição de renda e de recursos, e que cria severas diferenças na capacidade de consumir de cada indivíduo. Então, se você quer resolver o problema da fome, né, se você quer resolver o problema da pobreza, então você tem que partir para questões sociais, para projetos sociais, projetos de distribuição, de redistribuição da riqueza, de redistribuição da terra, e aí você consegue mexer nisso aí, né, que são problemas inerentes à colonização, né, a esses países que vivem da exploração dos países mais pobres. Um dos principais críticos da teoria de Malthus foi o filósofo, sociólogo e jornalista alemão Karl Marx, crítico ácido do capitalismo, né, ele era um ferrenho defensor do socialismo, mas geralmente quem é ferrenho defensor do socialismo, ele acaba sendo um estudioso fantástico do capitalismo e vice-versa, né? Ele defendia que o sistema capitalista era o gerador dos problemas sociais e ambientais, por se constituir em um grande reprodutor da desigualdade de consumo e de acesso à renda. O teórico defendia que o sistema capitalista depende de um excesso de população para manter os salários baixos. Aquela história, lembra, do exército reserva de desempregados que tem que acontecer, porque se você tem muita gente desempregada lá fora, os salários tendem a ficar baixos, o que, para os empregadores, isso é fantástico, né? Então, era importante manter os salários baixos, visto que os desempregados fariam uma pressão involuntária sobre os trabalhadores ativos. Sim, se você está trabalhando, tem um montão de gente trabalhando lá fora, desempregado lá fora, você vai ficar aqui tranquilo, quietinho, trabalhando mesmo com salário baixo. Porque você sabe, se você reclamar, você pode perder seu emprego, justamente porque tem muitos empregados querendo o seu lugar. Porém, afirmava não ser desejável aos capitalistas que esse exército industrial de reserva, como o chamava, ultrapasse determinado tamanho, pois isso poderia produzir greves, reivindicações trabalhistas e salariais. Ele enxergava, portanto, que a defesa das teorias de origem malthusiana era uma estratégia do sistema, ou seja, do sistema capitalista, para manter o controle demográfico e da ordem social. Não pode ter muita gente, né? Porque senão você pode perder o controle disso. Seguindo ou não a direção das críticas marxistas, é visível que a teoria malthusiana e suas afiliadas, ou seja, neomalthusiano e ecomalthusiano, tinham equívocos estruturais. O termo teoria reformista não necessariamente diz respeito à defesa plena de todas as reformas
propostas pelos ideais marxistas. O termo se refere, em uma concepção moderna, à concordância inequívoca de que os problemas populacionais só podem ser resolvidos com um amplo conjunto de reformas políticas, jurídicas, econômicas e sociais, independentemente das inclinações ideológicas de suas propostas. Então, é por meio de ações mais contundentes, né, de melhoria na política, tendo uma reforma política, uma reforma jurídica. Isso é difícil a beça, né? A gente mudar a cabeça desses políticos para pensar um pouco mais nas camadas mais baixas. Isso é difícil. Por mais que muitos deles entrem lá na política com bons ideais, acaba lá dentro tendo que fazer aquele jogo com os capitalistas, porque a gente sabe muito bem, né, que os investimentos acontecem por parte dos capitalistas. Se você fizer ordenamento jurídico, né, leis que vão de encontro aos anseios, né, que vão contra, perdão, né, de encontro, que vão contra aos anseios desses capitalistas, nada funciona, né? O investimento, o investidor acaba fugindo e indo embora dali. Mas tem que ter, né, essa visão aí mais aprofundada no que diz respeito à melhoria das camadas mais baixas dessa sociedade. Valeu, pessoal. Fica por aqui a aula de hoje. Um abraço, fique com Deus e até qualquer momento. Vou deixar a atividade depois na plataforma para vocês. Bom final de semana e até logo. Fui!